faça não, não esqueça. Aí, uns 3 minutos, o pessoal entrar. Ainda tá faltando. Tá aqui, faltando. Passando. Bom, vamos lá. Quer ver? As mudanças que ocorreram lá em Zurique, né? A gente falou aí da invasão aí dos monastérios, né? Mosteiros, né? Prédios destes que foram invadidos foram transformados em escolas e hospitais. Havia uma distribuição diária de comida, né? Foram retirados ídolos dos templos todos em Zurique, né? E foram proporcionados empregos àqueles que estavam desempregados, ou seja, tentaram implantar uma teocracia em Zurique, tá? Tudo isso por influência do Zwingli, tá? Dentre os discípulos do Zwingli surgiram os anabatistas, tá? Isso vai ser mencionado no sábado acerca dos anabatistas. E vamos falar um pouco agora sobre aquilo que o Zwingli cria, sobre a teologia do Zwingli. Zwingli tinha algo que ele chamava de teste das escrituras. O que era isso? Se está escrito na Bíblia, você pode aplicar aquilo como regra de fé e prática.
se não está escrito, você não pode aplicar. Mas como assim? Como é que se dava isso? Por exemplo, ele proibiu os instrumentos dentro da igreja. Por quê? Porque aqueles tipos de instrumentos que existiam não estavam especificados na Escritura. Se a Escritura não falava que podia aquele instrumento, então ele proibia. Diferente do raciocínio do Lutero. Lutero, como é que raciocinava? Se a Escritura não proíbe, eu posso fazer. O Zwinglio raciocinava da seguinte forma: se a Escritura não diz para fazer, se ela é omissa, eu estou proibido de fazer. Então ele tinha um raciocínio, um filtro das Escrituras diferente, que ele chamava de teste das Escrituras. Na questão da ceia, ele teve um episódio com Lutero, onde um sujeito chamado Martin Bucer e um outro chamado Philipp von alguma coisa tentaram reunir o Lutero com o Zwinglio para ver se fortalecia a fé protestante no continente, de modo a se opor ao catolicismo. E aí eles foram discutir as crenças dele. A maioria bateu. A questão foi justamente no problema da ceia, onde o Lutero cria na consubstanciação. Lembra que o pão e o vinho, eles não deixam de ser pão e vinho, mas eles se tornam corpo e sangue de Cristo, literalmente. O Zwingli falava, não, isso é impossível, porque Cristo, na sua forma humana, ele não tem como estar presente, porque o corpo de Cristo ressurreto está nos céus, sentado à destra de Deus. Esse era o raciocínio do Zwingli. Então, Cristo só está presente como Deus na presença do Espírito Santo. Então, a presença de Cristo na ceia não é física, ela é espiritual. É aquilo que é a presença real, só que espiritual. Lutero cria na presença real física e Zwingli cria na presença real espiritual. Isso levou o Lutero a chamar o Zwingli de não salvo. Falou que Zwingli ia para o inferno porque cria diferente com relação a esse sacramento, com relação ao entendimento da ceia do Senhor. Tá? E Lutero virou para o Zwingli e falou: este é meu corpo, está escrito, este é meu corpo, e nisso nós cremos, porque está escrito. E aí, como o entendimento deles acerca disso não era o mesmo, e Lutero era muito mais radical que o Zwingli, apesar do Zwingli ser um pouco radical também, os dois acabaram não se unindo, ainda piorou a situação, criando uma barreira entre os luteranos e os reformados aí da cidade de Zurique, da ala alemã da Igreja Reformada. Então, o Zwingli ele cria na presença espiritual de Deus, de Cristo, através do Espírito Santo. Tá? Se entendendo que é uma espécie de memorial aquilo. Tá? Que é o que a gente mais ou menos crê hoje. Tá? Não com relação a essa questão do corpo de Cristo, porque isso daí é um mistério. Né? Do corpo ressurreto de Cristo. Né? Não ser onipresente. Isso é uma questão que o Zwingli levantou e que é meio que sem resposta. Ele aceitava o batismo de criança. Por quê? Qual era o raciocínio dele em cima do batismo de criança? Era o mesmo raciocínio que o judeu tem da circuncisão. A circuncisão é o sinal da promessa de Deus ao povo judeu, e você, da mesma forma, não circunda o seu filho, que é filho da promessa, né? O raciocínio dele era o mesmo. O filho do cristão, ele tem a promessa de salvação. Então, se ele tem a promessa, eu posso batizá-lo. Porque Zwingli, o raciocínio dele era semelhante ao do Lutero,
com relação àquela questão, lembra aquela questão do Deus oculto, Deus que predestina até ao mal? Isso para Zwinglio não era secundário como era para Lutero, que Lutero falava, eu tenho que me preocupar com Deus gracioso, Deus que perdoa, Deus que justifica, tá? Não o Deus oculto. Para Zwinglio não tem essa questão de Deus oculto, não. Deus é soberano, isso é ponto principal da teologia e da fé. Deus é soberano e determina o mal, decreta o mal, decreta o bem, decreta quem vai ser salvo, decreta quem vai para o inferno. Então Deus determina todas essas coisas. E aí qual é o raciocínio do Zwinglio com relação às crianças? Deus determina que os eleitos por ele serão salvos, predestinados à salvação. Então, ele cria que os filhos de crente eram predestinados à salvação, e já que eles eram predestinados, num determinado momento de suas vidas, a graça de Deus ia alcançar aquelas pessoas, porque eles eram predestinados e eles iam passar a crer. Então, ele já podia ser batizado de antemão, mesmo não crendo ainda, porque lá na frente ele ia passar a crer num momento em que Deus fosse lá e o resgatasse e o salvasse, mediante a sua ação soberana, porque ele era um eleito de Deus desde a fundação do mundo, predestinado. Tá? A teologia de Zwinglio foi que deu base para toda a teologia reformada, na qual Calvino vai sistematizar. Tá? Então, o raciocínio em cima do batismo de crianças do Zwinglio era esse. Não, eles são filhos da promessa. Se eles são filhos da promessa, um dia eles vão aceitar a fé e vão ser salvos. Então, a gente já batiza de antemão. Pode batizar as crianças. Tá? Esse era o raciocínio do Zwinglio. E aí vem a questão da soberania absoluta de Deus, onde Deus predestina até o mal. Deus predestina a morte, as pessoas que vão para o inferno, seleciona as pessoas que vão para o inferno, as pessoas que vão para o céu, predestina de antemão. Então, e Zwinglio defende da seguinte maneira: ele é Deus, tá? E se ele é Deus, até o predestinar alguém ao inferno demonstra a glória dele mediante a sua soberania, de certa forma, tá? Então, Deus ele não está fazendo errado em predestinar alguém para o inferno, porque até aquilo manifesta a glória dele e ele não está sujeito, como Deus, a questão de livre-arbítrio, de dar livre-arbítrio ao homem. Senão ele deixa de ser Deus, deixa de ser soberano, vamos dizer assim. Se tem uma ação do homem acerca da sua salvação, se o homem aceita Deus, aceita Jesus como seu Salvador, não existe soberania de Deus. Tá? Então ele fala, Deus ele é soberano em todas as coisas de maneira absoluta, determinando quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Tá? Esse é o raciocínio que da base ao monergismo, da teologia reformada, que é a teologia da presbiteriana, da batista em outros locais do mundo, não no Brasil, mas da batista em outros locais do mundo. A batista no Brasil ela é muito influenciada pela visão das Assembleias de Deus, sendo que os teólogos batistas não. Os teólogos batistas são voltados para a predestinação. Mas o público batista, o membro batista, ele não pensa nessa questão de soberania de Deus, não. Tá? Mas o público batista em outros locais do mundo crê da mesma forma que o presbiteriano, as igrejas reformadas, na soberania absoluta de Deus, onde Deus decreta quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Uma outra coisa que Zwinglio adotava dentro da sua forma de raciocínio, dentro da sua teologia, que existem algumas verdades fora das Escrituras. Como assim verdade fora das Escrituras? Aquilo que era verdadeiro, que não poderia contradizer a Escritura, na verdade, entraria de acordo com ela, ainda que não estivesse nas Escrituras, seria verdadeiro. Seria uma verdade. Então, naquilo que Platão, naquilo que Aristóteles, naquilo que Sêneca, que foi um filósofo, se eu não me engano, estoico, que era um assessor do imperador Nero,
né? Naquilo que esses homens, esses filósofos escreveram, que não ia de contra as escrituras, e sim reafirmavam verdades das escrituras, ele tratava aquilo como se fosse também verdades absolutas por estarem em conformidade com as escrituras. Esse era o raciocínio de Zwingli, tá? Zwingli pensava dessa forma. Ele não conseguiu produzir muita teologia porque ele morreu cedo na batalha. Você vê que o Lutero morreu em 1546. Ele morreu em 1531, né? 15 anos antes. Então, você vê que ele não teve muito tempo de produzir algo, tá? Mas ele foi extremamente importante. Seu substituto ali em Zurique foi o seu genro, que era Heinrich Bullinger, que deu continuidade à sua obra ali, que produziu 12 mil escritos, só falando de diversas coisas, porque o Zwingli ele se envolvia, devido ao raciocínio dele, de que o cristão ele tem que mudar também a cultura ao redor dele, ele tem que influenciar e mudar tudo, né? Ele se envolvia em todas essas outras questões e o Bullinger, o Heinrich Bullinger também, da mesma forma, assim, se comportou e produzia diversos escritos envolvidos com a fé e com as outras coisas relacionadas à sociedade ali dele da época, tá? Foi seu substituto. E já na Alemanha, Lutero foi substituído pelo Melanchthon. O Melanchthon ele já não tinha um raciocínio igual ao Lutero com relação à salvação do Deus oculto, que é aquele Deus soberano. Ele já tinha um raciocínio mais sinergista, onde o homem cooperaria para a sua salvação. Tá? E aí o luteranismo foi se afastando do restante da fé protestante no continente europeu. Tá? Na semana que vem nós vamos ver, não, semana que vem nós vamos ver a reforma protestante na Inglaterra. No sábado vocês vão ver todo esse lado aí de Calvino que sistematizou aí os conceitos teológicos do Zwingli. Tá? E aí vocês vão ver isso bem profundamente acerca do raciocínio da predestinação, né? E daquilo que foi estabelecido aí pela fé reformada, né? Aí vai surgir a figura de Armínio, tudo isso vai ser abordado aí no sábado. O pessoal que gosta de discutir aí, né, arminianismo, o calvinismo, vai se fartar aí no sábado, tá? Vai se falar sobre, vão se fartar. O pessoal já está discutindo há 500 anos, né? Vão discutir mais duas horas aqui. Perfeito. Não, essa aula vai ser perfeita. A aula de sábado vai falar disso. Aí é com a irmã Ariana, ela que domina isso. Ela é cheia de conhecido pastor calvinista. Então, esse assunto conhece muito. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar num sujeito chamado Iago Martins. Não. De um canal chamado Dois Dedos de Teologia. Já ouvi falar já, pastor. Já, pois é. A esposa... Então, a esposa desse sujeito é conhecida da Ariana, rapaz. Então, e mais 500 outros aí que ela conhece aí, tudo calvinista. Tudo calvinista. Então, os irmãos vão se fartar aí no sábado acerca disso. Tá? O que tinha para falar de Lutero e de Zwingli era isso. Tá? E aí a gente pergunta, alguma dúvida? Aproveitem. Olha só, ó, eu falei isso no sábado, vou falar de novo. Essa disciplina não é muito fácil, não, hein? Ainda mais que o cristão ele não está habituado a falar sobre história da igreja. Tá? Então é meio complicado. Estude, o pessoal que vai fazer prova, estude seus livros, estude bastante,
né? Veja os vídeos. Na aula do dia 12 nós vamos fazer um questionário que não é exatamente questionário de revisão, mas são 70 questões que nós vamos fazer aí para fixar, né, algumas coisas, né, que a gente não tem ideia. A gente ouve falar assim na aula, aí a gente lembra, daqui a 5 minutos já não lembra mais. Né? Eu vou mandar para a Isabelle e para a Larissa aí as aulas, o canal da igreja onde tem as aulas gravadas. Sendo que as aulas de sábado, uma se perdeu, ou seja, quem não assistiu a primeira aula, uma se perdeu porque foi gravada no, no HD, acho que lá do trabalho da Ariana, e aí o chefe dela acabou apagando. E aí se perdeu. Mas a de sábado agora que passou, gravou. Né? Nós vamos estar colocando no canal. Eu vou colocar essa aula no canal hoje ou amanhã, essa de hoje, tá? E vou estar mandando o link do canal aí no grupo para o pessoal acessar, tá? E aí no dia 12... Pastor, pode falar. esses slides que vocês estão passando, vocês conseguem mandar para a gente no grupo? Vou mandar, estou mandando. Tá, eu tenho mandado. O da Ariana, eu tenho que pedir a ela. Perfeito. Né? Tá. E aí nós vamos fazer 70 questões aí só sobre história da igreja. Vai ajudar na prova? Vai, mas você não vai conseguir ali, igual outros questionários aí, quando os professores são benevolentes, que passam 10 questões, 9 caem na prova, né? Aí fica fácil. Esse questionário não vai te auxiliar muito na prova, a não ser que você decore as 70 questões. Aí vai ser... Mas para os irmãos fixar tudo aquilo que foi falado, porque quando alguém perguntar sobre a história da igreja, mencionar, né, sobre a história da igreja, né, os irmãos possam ter noção do que falar, né, não ficar igual ao leigo, do que esse sujeito está falando, né, o que ele está abordando, e entender que as pessoas, ao longo da história da igreja, criam de maneira diferente, tá? Compreender dessa forma, porque para a gente não incorrer em erro, né? A gente não achar que isso aí é heresia, né? Tá falando o contrário, pô, mas a igreja raciocinou assim durante 1000 e poucos anos, né? E você não sabia, né? O crente geralmente ele não sabe, né? E nós precisamos saber um mínimo disso, tá? E isso vai ficar para os irmãos memorizar dia 12. Na segunda, dia 12, nós vamos estar fazendo esse exercício. As aulas terminam no dia 10 de outubro. Vai ser dada a última matéria, que aí vai falar sobre... No dia 10 de outubro, vai falar sobre o protestantismo no Brasil de uma maneira geral. Né? A chegada das denominações protestantes. Vai ser no sábado, dia 10. Então, esse sábado agora vai ser a questão da reforma, né, de Calvino, a reforma na Holanda, porque Armínio é da região ali da Holanda. Os irmãos vão estudar isso aí no sábado, que Calvino já é conteúdo demais, né, para os irmãos estudarem. Não é pouca coisa, não. Tá? É muita coisa. Né? Provavelmente vai ser falado sobre o primeiro culto protestante no Brasil. Né? No sábado vocês vão ver esse tipo de coisa. Na segunda que vem, a reforma na Inglaterra e a contra-reforma. Tá? E aí a gente vai avançando, vai sair A internet está uma benção. Mas voltando aí. Os irmãos estão me ouvindo? Eu estou. Então, Sim. Amém, pastor. Estou sim. tá, a gente vai entrar... reforma na Inglaterra, né? Aí, no outro sábado, a irmã Ariana vai entrar nas questões das missões, né? Principalmente no continente americano. Nós vamos ver o protestantismo se espalhar na América, entrar no liberalismo teológico da Alemanha, que influenciou a Europa, influencia, né, as universidades do mundo até hoje, a nível de incredulidade muito grande, né, de onde surgiu a crítica bíblica.
né? E aí vai terminar com essa questão do protestantismo no Brasil, tá? Então essas são as próximas aulas. Todos esses assuntos têm muito conteúdo, tá, irmãos? Então não percam. Esse conteúdo foi reduzido. Eu reduzi porque eu dividi, no caso, porque se eu fosse colocar Calvino hoje, ia embolar, não ia dar para falar, tá? Porque é muito conteúdo. E vai ser falado no sábado também sobre os anabatistas, tá? Que é extremamente importante, porque é uma ala da reforma que pensa diferente. E os irmãos precisam conhecer um pouco sobre isso. Amém? Amém, pastor. Podemos terminar ou alguém tem alguma dúvida? Não, só, pastor. Pode falar, irmão. No nosso livro, na página 106, Sim. tem um pedacinho que fala assim: quando Cível, né, enfrentou a oposição dos inimigos dele, ele foi comparado a Lutero. Lutero, nessa época, estava fazendo a Alemanha ferver com a reforma protestante. Mas aqui no livro fala que, apesar dessa comparação, o reformador, eles nunca tiveram contato. Eles só foram ter contato anos depois, quando foi feita aquela tentativa de fortalecer a ala protestante, né, do cristianismo na Europa. Só que quando eles entraram nessa questão da ceia, criou mais divisão do que união, entendeu? Mas ambos trabalharam paralelamente. Eles tinham mais ou menos a mesma idade. Um nasceu 3 meses depois do outro. Não, foi em novembro, né? 2 meses. 2 meses depois do outro. O Lutero era mais velho que o Zwingli, poucos meses. Então, foi paralelamente. Um ouviu do outro, né? Mas só foram se conhecer quando tentaram unir as alas protestantes na Europa. E aí deu errado. Não deu certo. Não deu certo. Mas eles não se espelharam um no que o outro falava para produzir aquilo que eles produziram, entendeu? A maneira de raciocinar deles foi produzida independente, sem influência de um sobre o outro. Não teve influência. Quando eles foram conversar, teve o problema. Mais alguém? Acabou? Não, gravei sim. Mais alguém? Não? Não, pastor, amém. Perfeito. Amém. Então, Thiago, pode fazer essa oração aí pra gente? Agora, pastor. Amém. Oremos. Senhor, Deus Pai, Deus amigo, desde já, gratos somos a Ti pela essa rica oportunidade a qual o Senhor tem nos proporcionado, a essa mesma de podermos estar, Senhor, aprendendo da Tua palavra, em meio à correria do nosso dia a dia, em meio à dificuldade, o Senhor tem nos proporcionado essa oportunidade. Muito obrigado, que tudo que nós possamos, meu Pai, que nós aprendemos aqui, possamos vir, Senhor, fazer, meu Pai amado, Senhor, progredir, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida, Senhor. Então, com isso eu te louvo, com isso eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Digamos todos, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Amém. Senhor. A paz. A paz para todos. Paz. Amém, paz. Paz.